Em abril de 1975, os moradores de Phnom Penh foram expulsos de suas casas em poucas horas. Soldados com fuzis ordenavam: saiam agora ou morram. Uma cidade de 2 milhões de pessoas foi esvaziada em um único dia. Era o começo do ano zero, e do maior pesadelo que o Camboja já viveu. Pol Pot havia chegado ao poder, e o mundo estava prestes a testemunhar um genocídio meticulosamente planejado. O Camboja de 1975 era um país devastado. A Guerra do Vietnã havia transbordado para seu território. Entre 1969 e 1973, os Estados Unidos lançaram mais de 2,7 milhões de toneladas de bombas sobre o país. A economia estava destruída, o governo corrupto e enfraquecido. Nesse vácuo de poder, uma organização revolucionária comunista chamada Khmer Vermelho ganhou força nas selvas, prometendo justiça e reconstrução. Saloth Sar nasceu em 1925 numa família camponesa próspera. Estudou em Paris nos anos 1940, onde se radicalizou no marxismo. De volta ao Camboja, adotou o codinome Pol Pot e foi construindo silenciosamente o Khmer Vermelho durante décadas. Sua ideologia misturava o comunismo maoísta com o ultranacionalismo agrário, exterminar a influência estrangeira e retornar ao glorioso Império Khmer do século XII. Ao longo dos anos 1960 e início dos 1970, o Khmer Vermelho recrutou jovens camponeses analfabetos, doutrinando-os com ódio às cidades e aos intelectuais. Em 1970, o general Lon Nol derrubou o príncipe Sihanouk num golpe apoiado pelos Estados Unidos. Isso jogou Sihanouk nos braços de Pol Pot. Com o endosso real, os recrutas do Khmer Vermelho saltaram de 10 mil para 200 mil combatentes em poucos anos. Em 17 de abril de 1975, as tropas do Khmer Vermelho entraram em Phnom Penh. Inicialmente foram recebidas com algum alívio, a guerra civil havia acabado. Mas em 24 horas, a máscara caiu. Hospitais foram esvaziados, pacientes jogados nas ruas, médicos executados. A capital inteira foi forçada a marchar para campos de trabalho. Era o início oficial do ano zero, toda a história anterior deveria ser apagada. Pol Pot governou das sombras. Seu rosto era desconhecido pela maioria dos cambojanos, ele se identificava apenas como irmão número 1. Calmo, sorridente, educado em aparência, escondia uma frieza absoluta. Acreditava genuinamente que estava construindo uma utopia. Em seu modelo, o Camboja seria uma nação agrária perfeita, sem dinheiro, sem cidades, sem religião, sem propriedade privada e sem qualquer dissidência. A China de Mao forneceu armas e apoio diplomático ao Khmer Vermelho. A União Soviética, por sua vez, sustentava o Vietnã, rival regional do Camboja. Os Estados Unidos, envergonhados pelo papel no Sudeste Asiático, viraram as costas. Internamente, Pol Pot via inimigos em todo lugar, ex-funcionários do governo, monges budistas, vietnamitas étnicos e até membros do próprio partido que questionassem suas ordens. O ponto de não retorno foi a criação do S-21, a prisão de Tuol Sleng, instalada num antigo colégio em Phnom Penh. Cerca de 17 mil pessoas passaram por suas celas entre 1975 e 1979. Eram submetidas a torturas sistemáticas para confessar crimes que jamais cometeram, espionagem para a CIA ou o KGB. Apenas 7 sobreviveram. Cada detalhe era documentado em fotografias. Pol Pot queria provas dos inimigos que eliminava. Os campos da morte de Shue Oec tornaram-se o símbolo máximo do horror. Prisioneiros eram transportados à noite, forçados a cavar suas próprias valas, e executados para economizar balas, com golpes de enxadas, facões e bambus. Crianças eram mortas batendo suas cabeças em árvores. Hoje, mais de 8 mil corpos foram exumados apenas em Shue Oec, e existiam pelo menos 343 campos de extermínio espalhados pelo país. O mundo demorou a reagir. O Camboja estava isolado, sem jornalistas, sem comunicações. As primeiras revelações vieram de refugiados que cruzavam a fronteira com a Tailândia.
Organizações humanitárias alertavam, mas governos ocidentais, ainda traumatizados pelo Vietnã, se recusavam a intervir. A ONU permaneceu em silêncio. Somente quando o Vietnã invadiu o Camboja em dezembro de 1978 o regime começou a desmoronar. Em 7 de janeiro de 1979, as tropas vietnamitas tomaram Phnom Penh em apenas 2 semanas de avanço. O Khmer Vermelho fugiu para a selva. Ao chegarem, os vietnamitas encontraram um país em ruínas, 80% dos médicos mortos, 95% dos advogados executados, 67% dos professores eliminados. A fome era generalizada. Estima-se que 1,7 a 2,2 milhões de pessoas morreram, entre 21% e 24% de toda a população cambojana. Sobreviventes relataram horrores inimagináveis. Famílias separadas, filhos obrigados a delatar os pais, casamentos forçados em cerimônias coletivas para o Estado controlar a reprodução. Dit Pran, jornalista que inspirou o filme Os Gritos do Silêncio, sobreviveu fingindo ser camponês por 4 anos. Lo Lung perdeu 5 membros da família e depois escreveu Primeiro Eles Mataram Meu Pai, adaptado por Angelina Jolie em 2017. Pol Pot jamais foi julgado por um tribunal internacional. Viveu refugiado na selva tailandesa cambojana por décadas, protegido pelo próprio Khmer Vermelho. Em 1997, foi julgado simbolicamente pelo próprio movimento e colocado em prisão domiciliar. Morreu em 15 de abril de 1998, aos 72 anos, aparentemente de causas naturais, antes de responder pelos crimes. O Tribunal do Khmer Vermelho, criado pela ONU, só começou julgamentos em 2007, quase 30 anos depois. Durante o regime, o Camboja foi um país fantasma para o mundo. Pol Pot controlava absolutamente qualquer informação. Raros jornalistas foram admitidos, sempre em visitas guiadas, mostrando fazendas modelo. A maioria dos países ocidentais, incluindo os Estados Unidos, continuou reconhecendo diplomaticamente o Khmer Vermelho como governo legítimo do Camboja mesmo após 1979, por oposição ao Vietnã aliado da URSS. Um silêncio político que envergonha até hoje. O Memorial de Shwelek foi inaugurado em 1988, com uma estupa budista contendo 8.000 crânios das vítimas. A prisão S-21 tornou-se o Museu do Genocídio de Tuol Sleng. Milhares de fotografias dos prisioneiros, tiradas pelo próprio Khmer Vermelho antes das execuções, tornaram-se documentos históricos devastadores. O genocídio cambojano foi reconhecido internacionalmente, mas a lentidão da justiça deixou cicatrizes profundas na memória nacional. O Camboja levou décadas para se recuperar. A perda de quase toda a classe educada destruiu gerações de desenvolvimento. Em 1980, o país tinha menos de 50 médicos para uma população de milhões. O trauma geracional, conhecido como síndrome pós-genocídio, afeta até hoje filhos e netos dos sobreviventes. O Camboja só realizou suas primeiras eleições democráticas em 1993, sob supervisão da ONU, 14 anos após a queda do Khmer Vermelho. O genocídio cambojano levanta questões que ecoam até hoje. Como regimes totalitários se instalam em países devastados por intervenções externas? Por que o mundo demora a agir diante de atrocidades evidentes? O papel da Guerra Fria em silenciar denúncias sobre o Khmer Vermelho é um espelho para como rivalidades geopolíticas ainda hoje distorcem respostas humanitárias em conflitos no Iêmen, Síria e Mianmar. Pol Pot morreu impune, mas seu legado é um aviso permanente sobre o que acontece quando ideologias extremas tomam o poder absoluto. O Camboja sobreviveu, reconstruiu-se e nunca esqueceu. Os campos da morte existem para que o mundo tampouco esqueça. Se você chegou até aqui, curta o vídeo e se inscreva no canal para não perder as próximas histórias, porque conhecer o passado é a única forma de não repeti-lo.